né? Nós costumamos ter um respeito muito grande pelo track record. Track record é os registros, né, de acerto que um investidor, que um trader de sucesso tem. E nesse sentido o senhor tem um track record invejável, né? Lá em 1992, quando o PT falava de ética na política, o senhor já alertava que a conversa não era bem essa. Era uma treta, era tudo uma treta. Eu dizia isso porque eu conheço os personagens. Pô. A pergunta é exatamente essa. Como é que o senhor conseguiu, com tanta precisão, traçar aí o cenário político brasileiro 20 anos à frente? Em primeiro lugar, conhecer os personagens e acompanhar, vamos dizer, a duplicidade de discurso deles. Porque você sempre tem um discurso para fora, para o público, e tem um discurso interno que aparece, vamos dizer, nas assembleias do partido, nas reuniões, nas publicações, etc, etc. Em geral, os nossos comentaristas políticos ouvem apenas a segunda parte. Então, não estão sabendo quais são os planos verdadeiros. Não é isso? Então, você tem uma coisa que você fala porque convém e porque aquilo vai dar uma boa imagem. E tem outras coisas que você fala para você se orientar. Não é isso? Então, quer dizer, só esse segundo discurso é sério, é verdadeiro. O outro é só para constar. Então, a gente pretende a documentação de tudo. Por exemplo, essas atas de assembleias do PT, assembleias do Foro de São Paulo, ninguém fora do partido lê isso. Então não sabe o que os neguinhos estão querendo fazer. Em segundo lugar, existe uma coisa: tudo que aparece na política sempre aparece primeiro em pequenos círculos de intelectuais. Aparece como hipótese, como teoria, etc, etc. Mas se você acompanha essas discussões hoje, você sabe o que vai ser a política dali 30 ou 40 anos. Então dá para fazer previsões muito acertadas, que na verdade não são nem previsões, são praticamente confissões, os caras dizem o que vão fazer. Né? Mas às vezes nós vemos até o partido fazendo declarações públicas, como nós tivemos a última resolução, que fala de conceitos como hegemonia, revolução cultural, né? E parece que a imprensa não interpreta da maneira correta ou não quer interpretar da maneira correta. Sim, porque esses termos, primeiro, antes eram só do diálogo interno, do diálogo técnico, profissional, por assim dizer. E a conversa para fora era outra, completamente diferente. Mas agora, aos poucos, o que era, vamos dizer, o discurso esotérico se torna exotérico, entra no diálogo geral. Isso é normal, mas quando isso acontece é tarde. Entendeu? Quer dizer, aquilo tudo já está em execução. Ou seja, se nós olharmos por esse prisma, o fato desse discurso já estar para o público é um sinal de que o processo revolucionário já está avançado. Nossa, avançou muitíssimo. Que não há mais a preocupação de esconder. Muitíssimo, muitíssimo. Você vê, esse pessoal começou a estudar Antônio Gramsci em 65, quando a editora Civilização Brasileira, que era uma editora do Partido Comunista, publicou as primeiras obras do Gramsci. Né? E começaram a estudar, e uma facção da esquerda ficou estudando isso, enquanto a outra ia para as guerrilhas. A primeira ala sabia que a segunda ia morrer, e que ia usar os cadáveres como garoto propaganda. E foi o que foi feito e foi o que funcionou. Então as guerrilhas acabaram, mas a Revolução Cultural deu certíssimo. Então os guerrilheiros foram boi de piranha apenas. E o pessoal do velho partidão, do pré, sabia que isso ia acontecer. Deixa eles morrer, depois a gente continua aqui fazendo o nosso serviço. A própria Dilma usou muito isso na campanha, que ela foi torturada, enfim, que era uma pessoa... Eu não acredito, olha, esse negócio de tortura, eu não acredito. Aconteceu, mas assim, para cada 1000 que eles dizem, aconteceu um. Porque eu tenho uma contraparente que esteve preso, ficou preso 1 ano, e assim, a notícia oficial no meio esquerdista é que ela tinha apanhado tanto que tinha perdido um rim. Mas acontece o seguinte: eu estive com ela na véspera dela ser presa. E quando ela saiu, a primeira pessoa que a viu fora da prisão fui eu, porque fui eu que fui buscá-la. Ela estava muito melhor do que quando entrou, estava saudável, forte, estava ótima. Não é isso? E depois houve aí uma troca de prisioneiro, ela acabou indo para a Suécia e morou de velho na Suécia. Então nada daquilo aconteceu. Então ou é superestimado ou é modificado. Mas com certeza. Mesmo porque você não tem outras testemunhas senão eles mesmos. Você não tem exame de corpo de delito, não tem coisa nenhuma, não precisa. Serve como propaganda apenas. É claro, você veja, a minha mulher, por exemplo, a gente poderia estar recebendo indenização, porque ela perdeu empregos por causa
de inquéritos policiais na época, né? Eu estive preso durante 6 horas. Olha que coisa horrível. Ah, eu sou uma vítima da ditadura, fui preso durante 6 horas, um tenente japonês me fez umas perguntas e mandou para casa. Essa eu não sabia, não sei se eu já tinha falado. É suficiente para... É suficiente para o sujeito se considerar uma vítima. O próprio Paulo Francis disse que teve um tempo muito bom, que ele não tinha ar-condicionado em casa, mas na prisão tinha. Que na época os escritores ficaram loucos com ele. Mas a gente observa essa situação toda de guerra cultural e parece que não há um preparo, especialmente dos jornalistas, entender, ou há uma má intenção mesmo. Alguns que entendem e fazem o jogo. O senhor acha que tem mais má intenção ou tem mesmo desconhecimento das informações? Você veja, a maior parte da população, mesmo as classes cultas, elas seguiam pelo que sai na mídia. Eles não vão ler literatura especializada, eles não vão ler atas de assembleias de partidos, eles não vão ler os documentos de fonte primária. Isso só profissionais estudiosos que fazem. Né? Então, e o que sai na mídia? Eu digo, bom, depende de quem faz a mídia. E acontece que a mídia no Brasil foi ocupada pelo pessoal do Partido Comunista já nos anos 60. Como é que eu sei disso? Bom, eu estava lá, eu vi. Né? Então, na época, o governo militar baixou uma lei que tornava obrigatória a sindicalização dos jornalistas. E quem empreendeu a campanha de sindicalização? O Partido Comunista. Como é que eu sei? Eu estava lá, eu participei disso. Eu sindicalizei gente, entrevistei pessoas, etc. etc. Então, na medida que você procurava os colegas, né, para sindicalizá-los, você já fazia o perfil ideológico deles. Isso quer dizer que em poucos anos o partido tinha ficha de todo mundo. E ele tinha, portanto, o controle da Bolsa de Empregos. Liberava. Olha, aqui liberou um lugar, uma vaga na rádio de Sorocaba. O partido mandava alguém lá, pô. É muito simples. E com isso eles dominaram as redações inteiras. Mas nesse sentido, então, o próprio governo militar auxiliou o Partido Comunista? Muito, muito. Os milicos não entendiam do assunto, entendeu? Eles podiam entender de guerrilhas, operação militar, da parte política eles não entendiam nada. Tanto que, você vê, a primeira vez que alguém de fora do partido falou em Antônio Gramsci fui eu, com o livro de 1993, A Nova Era, a Revolução Cultural. A primeira reação que apareceu foi, no meio militar foi um artigo do general José Fábrega, que saiu num jornal militar 8 anos depois. Daí, passados mais 4 anos, quer dizer, 12, daí o general Sérgio Augusto Avelar Coutinho escreveu um livro sobre Gramsci. Depois outro livro, os 2 livros muito bons. Só que você veja, eu já estava atrasado em 93 quando eu falei, porque o negócio já vinha desde 30 anos antes. Então são 30 anos mais 12, 42. Então, eles têm uma dianteira histórica. Muito, nossa, uma dianteira. Porque você vê, no meio comunista, a ligação entre a atividade cotidiana, a militância, e os intelectuais é muito próxima. Tá certo? Não é como no restante da humanidade, onde o pessoal toca a sua vida prática e não quer nem saber o que os intelectuais estão discutindo. No meio comunista não é assim. Até porque tem que trabalhar, né? Claro, tem que trabalhar, tem que produzir, alguém tem que fazer alguma coisa, né? Então os comunistas têm uma facilidade muito grande de colocar em ação as ideias que vão aparecendo no meio intelectual. Entendeu? E, vamos dizer, no outro lado, em primeiro lugar, não existe um partido conservador, uma organização conservadora, tem nada parecido. Né? É tudo na espontaneidade, no improviso. Né? E quando um intelectual comunista diz alguma coisa que pode ser do interesse para a militância, né, aquilo rapidamente entra em circulação. Quando você vai no meio conservador, quando eu digo alguma coisa, o pessoal leva 30 anos para ouvir. Até porque uma das essências do movimento conservador é o individualismo, cada um ter mais capacidade individual, mais liberdade individual. Sim, que é uma coisa que funciona na economia, mas na política não funciona. A política é organização. Política é poder. O que é poder? Poder é o número de pessoas que te obedecem. E o quanto elas te obedecem. Quantas estão dispostas a morrer por você. Fidelidade. Tá certo? Então, os princípios que fazem uma boa sociedade do ponto de vista econômico e social não são os mesmos que fazem uma boa política. Ou não são os mesmos que criam a eficiência política. Né?
Seria como fazer uma guerra com cada um por si, sem nenhuma... Sim. Eles vão privatizar a guerra, né? E dentro desse contexto, talvez essa seja a única maneira correta de entender o que acontece, né? Com o ponto que eu queria chegar com o senhor, que é, por exemplo, a corrupção na Petrobras. A presidente Dilma, o PT, né, as pessoas de uma maneira geral que estão no poder, colocam esses desvios como algo assim individual. Tipo, uma pessoa agiu de forma errada, a própria Dilma fala do mal feito. Só que, para alguém que olha de fora, observa um pouco, fica complicado perceber uma certa recorrência, né, de escândalos, de roubos, e achar que isso é tudo uma falha, né, e não a regra. Então, isso aí é a mesma coisa que na história do comunismo, na história de 80 anos de comunismo. Então, tudo o que acontece de mal e que se comprova, no primeiro lugar, demora para comprovar. Né? Quando os comunistas cometem um crime, leva 30, 40 anos para chegar na mídia. Né? E, em segundo lugar, é tudo sempre explicado como se fossem desvios acidentais. Agora, você vê, o marxismo não é uma teoria que pretende explicar a história pelas suas leis estruturais? Então por que a história deles mesmo não é explicada por leis estruturais, mas é sempre explicada por curiosas coincidências? Ou por desvios. Ou por desvios acidentais. Isso não tem o menor sentido. Mas a noção do desvio acidental, ela funciona por um motivo muito simples. Aí eu preciso dar um pouco de explicação mais teórica. Vamos lá. Nós sabemos que a proposta de uma economia comunista, economia 100% estatizada, é impossível. A demonstração disso foi dada em 1921 pelo Ludwig von Mises. A objeção dele é simples, ele diz, olha, se você não tem mercado, as coisas não têm preço. Se não tem preço, não dá para fazer cálculo de preço. Se não dá para fazer cálculo de preço, não tem economia planificada. Acabou, ponto final. Teve o cara que era ministro da economia da Iugoslávia, Eduardo Cardelli, esperneou um pouquinho, mas no fim eles decidiram ficar quieto porque sabe que o cara disse é verdade. Não dá para fazer. Não dá para fazer isso aí. Né? Vai ter que fazer outro negócio e chamar de comunismo. Né? Então, isso quer dizer que a economia comunista sendo impossível, eles não vão realizá-la, mas eles vão realizar alguma outra coisa. O que é a outra coisa? Outra coisa é o fortalecimento político ilimitado do movimento comunista. Ele não precisa estatizar a economia para ele ser impotente, para ele ser onipotente. Entendeu? Basta ele estatizar tudo mais. A educação, a cultura, a moral, entendeu? As relações humanas, tudo. Eles controlam tudo. A economia, não, curiosamente, a coisa que eles menos controlam é a economia. Até porque não tem como. Não tem como. Então eles controlam o resto. Então agora o pessoal capitalista que só liga para a economia, ele diz, não, mas eles estão deixando a gente praticar o capitalismo aqui, então não é o comunismo. Eu digo, mas nunca existiu outro comunismo senão esse, você está entendendo? A ideia do comunismo universalmente estatizado é uma besteira. Não, hoje nós sabemos que na União Soviética, durante toda a história da União Soviética, incluindo o período stalinista, você tinha pelo menos 50% da economia privada. Era ilegal, mas o governo deixava, porque se fechasse a economia privada, acabava toda a economia. É como o mercado negro que está surgindo com muita força na Venezuela. Isso, exatamente. Quer dizer, legal ou ilegal, o capitalismo está lá. Não existe essa coisa de... é a situação natural. Mas é evidente. Só existe economia capitalista, não existe economia que não seja capitalista. Se você pensar, mas a economia feudal, eu falo, meu filho, naquele tempo o capital era a terra. O capital consistia de duas coisas, terra e armas. Esse era o capital. Então era uma economia capitalista feudal. Não existe, acabou o feudalismo, começou o capitalismo. Eu digo, não, os primeiros capitalistas da Europa foram os senhores feudais, começaram com a indústria da construção civil. Simplesmente moveram o capital, um tipo de capital para outro tipo de capital. Já foi um grande avanço. Mas claro, então daí começou. Quando eles descobriram o capital financeiro, quer dizer, durante muito tempo, na época em que o poder era baseado na posse da terra e das armas, você ter dinheiro não resolvia nada, porque os caras tomavam o seu dinheiro. Tem a famosa cena no Salammbô, do Flaubert, em que um soldado na guerra diz para o outro, quando terminar a guerra, eu vou comprar uma fazenda, comprar um arado e plantar e ganhar dinheiro. O outro falou, não vou fazer nada disso. Puxou a espada e falou, está aqui o meu arado, eu ganho dinheiro com isso.
Por isso que a gente viaja para a Europa e são várias fortificações, fortificações, fortificações. Claro, então na época você ter dinheiro não era riqueza, você está entendendo? Porque o dinheiro se tomava. Por exemplo, tinha muito judeu que acumulava dinheiro para emprestar. Tal. Quando faltava dinheiro para os outros caras, o que eles faziam? Invadiam o bairro judaico, matavam os caras e tomavam o dinheiro deles, pô. Né? Esse negócio é baseado nas armas, então o dinheiro não é um poder. Né? Claro que ajuda a ter dinheiro, mas... Veja, quando o sujeito assalta o outro na rua, por definição, o assaltante é mais pobre do que o assaltado. Só que ele tem uma arma e o assaltado não tem. Então, no sistema feudal vigorava assim, era o poder das armas. Quando se organiza, então, começa a se organizar os estados modernos, tal, bom, a sociedade acalma um pouco, tá certo? E você cria um governo centralizado, um estado, e esse estado, então, provê uma certa paz, uma certa ordem, de modo que aí o dinheiro começa a ser um poder. É? Porque há a possibilidade de mantê-lo. É claro, quer dizer, o dinheiro se torna um poder se existe uma base jurídico-policial para sustentá-lo. Ele por si não é poder nenhum. Você pensa, o que é um dinheiro? O que é uma nota qualquer? Você pega uma nota de $1, de R$1. O que é isso? O que está escrito lá? É uma garantia jurídica de que você tem o direito a uma certa quantidade de mercadorias em troca daquilo. Então o dinheiro não é um fator econômico, é um fator jurídico, meu Deus do céu. Tem uma passagem interessante, um seriado novo aqui, fez sucesso nos Estados Unidos da Netflix, o House of Cards, onde tem um congressista, né, muito maquiavélico, e aí ele fala sobre um ex-funcionário dele, um ex-assessor dele, que ele foi trabalhar para iniciativa privada fazendo lobby. Aí ele, uma hora ele vira para a câmera, né, o estilo do documentário é assim, ele faz algumas coisas e comenta com o telespectador. Aí ele fala, coitado, ele acha que o dinheiro é mais importante que o poder. Eu não respeito quem não entende isso. Mas isso é a lição número 1. O dinheiro não é um poder. Em situações normais, onde o dinheiro é garantido pela ordem pública, por um Estado armado, bom, aí ele se transforma num meio de adquirir poder. Você está entendendo? Mas, em geral, o capitalista tem sido sempre, né, o porquinho que você engorda para matar no fim do ano. Isso é sempre assim. Né? Então, seria um pouco aquilo que a Ayn Rand coloca no livro dela, da exploração dos empreendedores e tudo mais por um grupo político. Mas sem sombra de dúvida, nós estamos vendo, e nesse ponto ela tem toda razão. Eu acho que a Ayn Rand, como filósofa, não é grande coisa, mas como analista desse fenômeno comunista, ela é muito boa. Né? E ela tem toda a razão, quer dizer, um grupo político organizado domina uma classe capitalista inteira. Os capitalistas nunca foram classe dominante, isso é absolutamente ridículo. Você diz, e na Revolução Francesa a burguesia tomou o poder. Você está bem, então você vai pegar todos os caras que exerceram o poder na Revolução Francesa e me mostra um capitalista ali dentro. Não tem nenhum. Você tinha intelectuais, você tinha padres, tinha nobres, uma parte da nobreza que aderiu a esse negócio. Entendeu? Capitalista não tem nenhum. Sim, até porque, via de regra, o capitalista está preocupado em produzir alguma coisa, em inventar alguma coisa, em trabalhar. É evidente, quer dizer, a especialidade do capitalista é gerar riqueza, né, e não roubá-la dos outros. Exatamente essa era a pergunta que eu faria em relação à questão da evolução do PT no Brasil, porque pegou muita gente de surpresa quando Lula tomou posse lá em 2003, que ele não fez nada daquilo que se falava de quebrar contrato, de acabar com a propriedade privada diretamente, né, Claro que ele não ia fazer isso, mas só imbecis pensam isso. Agora tem dois tipos de imbecis. Tem os imbecis da esquerda, que são jovens comunistas que acreditam que vão fazer a revolução à tapa, e você tem os imbecis da direita, que são capitalistas que morrem de medo dessas coisas. Você vê, um governante comunista, revolucionário, que assume o poder numa nação capitalista democrática, ele tem uma situação na qual ele precisa empreender uma ação dupla. Por um lado, ele precisa administrar as coisas como estão. Elas precisam continuar funcionando de algum modo. Por outro lado, ele tem de fomentar a transformação revolucionária. Essas duas coisas entram em conflito o tempo todo, mas ele tem que fazer as duas ao mesmo tempo. Isso é difícil, e essa era a situação do Lula, e é ainda a situação da Dilma. Em segundo lugar, você tem que entender o Brasil dentro do plano geral do Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo tem uma estratégia para a América Latina inteira e não só para o Brasil.
a função do Brasil não é virar comunista. É ao contrário, o Brasil vai ser o último país que vai virar comunista. Porque ele tem que gerar riqueza para fomentar o comunismo na Venezuela, no Chile, na Argentina, onde der. Você está entendendo? Então, quando o pessoal fala, não, o PT vai transformar o Brasil numa nova Cuba, né? Tem dois tipos de pessoas que dizem isso. Uns dizem com uma esperança, que maravilha, vai ser uma Cuba. Outros dizem com horror. Mas isso não é verdade. Tá certo? O PT não vai transformar o Brasil numa nova Cuba. Seria loucura se fizesse isso. Ele não pode afundar, matar a galinha dos ovos de ouro, não pode fazer isso. É burrice, não vai fazer de jeito nenhum. Então você vai manter uma economia capitalista ao mesmo tempo onde você vai implantando um sistema socialista e tudo mais. A economia ela tem que ser deixada com uma certa liberdade, porque senão ela não funciona, senão ela estrangula. Então, você preserva uma certa liberdade para o investidor, para o empresariado, tá certo? Limitada, mas real. E você vai controlando tudo mais, você vai controlando mídia, educação, os princípios morais, controla a sociedade, a vida social inteira, menos a economia. E é o que estão fazendo no Brasil. Mas nesse caso, como é que a gente poderia imaginar a evolução dessa revolução? Bom, a evolução é a seguinte, as transformações, elas são planejadas, são lentas, e para as pessoas que só acompanham as coisas pela mídia, elas se tornam imperceptíveis. Porque a memória da mídia é 15 dias no máximo. Então você não consegue, as pessoas não conseguem fazer uma linha de comparação ao longo do tempo. Parece que não mudou muito, digamos assim. Parece que não mudou muito, porque o ser humano se acostuma a qualquer coisa. Durou mais de 3 meses, pronto, já virou uma eternidade. Já virou sempre a natureza das coisas, sempre foi assim. Então, por exemplo, o pessoal não se lembra do tempo em que você tinha uma mídia realmente conservadora. Onde você tinha entrechoque de ideias. Você, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tinha a Tribuna da Imprensa, que era do Carlos Lacerda, e você tinha a Última Hora, que era do Samuel Weiner. Os dois sempre brigando. Um liberal-democrata, outro comunista. Né? Hoje não tem mais isso. Isso foi desaparecendo. E se criou uma uniformidade. Isso foi algo que chamou bastante a minha atenção quando eu comecei a acompanhar mais a mídia americana, que existe claramente uma linha editorial, tanto de esquerda quanto de direita. E fica claro para todo mundo. Mas no Brasil não tem mais. Não. No Brasil, parece que é uma busca assim. E o pessoal se acostumou com isso. Pela isenção, pelo politicamente correto, por não demonstrar nenhum lado, né, e chamam isso de jornalismo. E outra coisa que funcionou foi a tal da estratégia das tesouras, né, onde você designa um partido comunista mais radical, que vai promover as mudanças, e outro mais discreto, cuja função, sobretudo, é amortecer, anestesiar e desinformar. Então, esta segunda ala é o que domina a mídia. A mídia não é comunista. Né? Ela simplesmente é desinformante. Ela está aí para acalmar as pessoas, mostrar que está tudo na mais perfeita ordem, enquanto vão acontecendo mudanças radicais, drásticas, profundas. Nesse sentido, então, a gente poderia dizer que seria mais ou menos o papel do PSDB? Sem dúvida, sem dúvida. Isso não quer dizer que todo mundo no PSDB esteja sabendo disso ou compactue com isso. Mas a linha geral é esta, sobretudo o pessoal do Zé Serra. O Zé Serra é um desinformante. Né? Ele está aí para isto. Tá entendendo? Então, ele é o anestésico do negócio, só serve para isso. Agora... Por isso que a gente vê, por exemplo, num debate, eu lembro, como se fosse hoje, num debate que teve Lula e Serra, onde na segunda vez que ele se candidatou e concorreu com o Lula, parecia mais uma conversa de comadre do que um Claro, debate. Conversa em família. Né? E você vê, uma das medidas centrais dessa mudança foi proibir o debate ideológico. Você só pode discutir questões administrativas. Isso quer dizer que a ideologia fica intacta. E quanto mais poderosa ela se torna, mais ela se torna invisível. Então você está já sob um sistema de controle social comunista e o pessoal pensa que o comunismo acabou. Por quê? Porque não é discutido. E quando alguém resolve, como a gente está vendo agora, um renascimento, de certa forma, do movimento conservador... A consciência dessas coisas. Há uma gritaria absurda. É fascista, Sim, é nazista... porque eles contavam, absurdo. eles achavam que tinham dominado a situação completamente. Achavam que era um poder hegemônico.
né? Eu digo, mas não era tão hegemônico assim. E eu sempre disse para eles, olha, tudo que eu estou dizendo, amanhã você vai ver a massa gritando isso na rua. Não adianta você tentar esconder. Eu vou falar para o pessoal da grande mídia, não briga comigo que você perde. Por quê? Porque eu estou dizendo que 2 mais 2 dá 4, você está dizendo que dá 5,5. Mais dia, menos dia vai dar 4. Pô, em algum momento as pessoas têm que... Em algum momento vão perceber, tá certo? Então, não adianta querer esconder. Mas eles achavam que tinham o controle total da situação. Agora, na verdade, qualquer oposição ideológica, a última palavra para designar é a conversa do ódio, né? O discurso do ódio. Sim, você veja, esse pessoal publica anúncios toda hora. Assim, nós temos que matar o Lobão, nós temos que matar o fulano. Eles dizem isso o tempo todo. Eu vi, inclusive, um próprio funcionário público, né? Colocou no seu Facebook. Sim, e deu o endereço todo. Fizeram isso comigo uma vez no Rio de Janeiro. Deram meu endereço, ele está em tal lugar tantas horas, vamos lá matar. Eles faziam isso o tempo todo. Quando eu cheguei, o prédio, alguém da polícia tinha lido, o prédio estava cercado pela polícia, eu nem sabia. Né? Eles faziam isso o tempo todo e você dá uma reclamadinha e diz que você é o discurso de ódio. Esse pessoal é muito cínico, mas esse cinismo ele é natural na mentalidade revolucionária, porque ela é baseada na mentira. Né? Em primeiro lugar, vou dizer, é baseada na promessa do comunismo. O comunismo nunca existirá. Nunca, é impossível, mas existirá um poder comunista avassalador e tirânico que vai controlar tudo, menos a economia. Entendeu? Agora, tentando imaginar a evolução disso na prática no Brasil, até que ponto iria essas amarras na sociedade? Teria algum país que a gente poderia comparar? Ou o Brasil é um case único? Não, em matéria de controle social, controle da opinião pública, o Brasil é um prodígio. Porque conseguiu banir a opinião contrária 100%. Se você lê a mídia, por exemplo, dos anos 60 até 70, você tinha vários colunistas, formadores de opinião, conservadores, católicos. Você tinha o Gustavo Corsão, você tinha o Lenildo Tabosa Pessoa, tinha um monte de gente. Esta opinião foi banida. E o que eles chamam de direita hoje é a própria ala da esquerda dos desinformantes, é a esquerda mais moderada. Isto é o máximo de direitismo que é admitido. E isto foi aceito no Brasil inteiro como se fosse a situação normal. A direita é o PSDB. É uma situação inteiramente anormal. Não é isso? O próprio S colocou, não me empurrem para a direita que eu não vou. Claro, você vê a alegria com que o Lula, nas 2 últimas eleições, ele celebrou o fato de que todos os candidatos eram de esquerda. E todo mundo achou normal. Embora ele diga que todos são de esquerda, o partido continua tratando a sua ala, vamos dizer, tucana, como se fosse a direita. Porque essa é a única direita admissível. Qualquer outra não seria. Qualquer outra é fascista, é nazista, está banida completamente. Quando foi banido? Isso foi banido ainda durante o regime militar. A esquerda dominava a mídia de tal maneira durante o regime militar que eles conseguiram tapar a boca de toda a direita já durante o regime militar. Isso que eu acho que é o mais paradoxal, que se a gente fala isso para 90% da... Eles não têm a menor ideia. Eles acham que é um absurdo, que na verdade durante a ditadura a esquerda foi destruída, né, e foi renascer depois por Lula. A esquerda militar foi destruída. A outra esquerda, a esquerda pacífica, foi protegida pelo governo. Né? A ideia do governo era dividir a esquerda. Então eles só combatiam a esquerda armada. A outra, eles davam dinheiro. Era a teoria da panela de pressão do Golbery. Sim, só que a panela de pressão, a válvula não era uma válvula, era um rombo. Né? Então, você vê o que aconteceu em todos os jornais no Brasil. Todos eram dirigidos por gente de esquerda e só entrava gente de esquerda. Hoje mesmo saiu um depoimento naquela página Socialista Morena, esqueci o nome da moça. Ela contando, vamos dizer, como quando ela entrou no jornalismo, ela foi vendo a infinidade de gente do movimento político dela, que era Libelu, Liberdade e Luta, que é uma facção trotskista, que estava lá dentro. Estava todo mundo. Agora, procura um católico conservador lá dentro. Não tem nenhum. Você está entendendo? Então, isso foi assim durante todo o período militar. Então, quando acabou, digamos assim... Eles tinham o controle completo da situação na mídia. E o pessoal que lê mídia... Tanto é que a própria Constituição de 88 é uma Constituição socialista. Sim, já foi feita para isso. Né? Então,
você pensar, por exemplo, o governo esmagou a esquerda, fala, pera, então você me mostre um filme anticomunista que tenha sido feito pelo governo militar. Um filme de propaganda anticomunista, tem nenhum, zero. Me mostra um livro anticomunista que o governo tenha publicado, nada. Me mostra um jornal anticomunista que o governo tenha financiado, nada. Eles não fizeram nada nessa área. O argumento deles é que eles agiram através da censura, censuravam os jornais, censuravam revistas, não deixavam as coisas... Sim, de fato eles censuravam, porém, como era feita a censura? A censura era um funcionário da Polícia Federal que ficava na redação, às vezes ficava fora no Estadão, eles não deixavam entrar. Veja, o censor ficava na portaria. Né? Primeira vez que o censor entrou, o Rui Mesquita mandou todos nós sairmos da redação, nós todos saímos, o cara ficou sozinho lá. E ele vetava uma notícia ou outra. Ou seja, ele não influía na linha editorial. Era uma censura pontual. Sim, o senhor era testemunha viva disso. Sim, eu estava lá. Matérias que eu escrevi, muitas foram cortadas. Né? Uhum. Então, era uma censura pontual. E, mais ainda, em segundo lugar, todas as notícias que eram proibidas acabavam sendo publicadas depois. Ou publicadas simultaneamente de maneira mais ou menos camuflada. Uhum. Tem caras que se tornaram especialistas em transmitir notícias proibidas. Um era o Vilas Boas Correia, que escrevia no Estadão, Jornal da Tarde. Ele escrevia numa linguagem toda barroca e passava a informação. Entendeu? Então as notícias acabavam sempre sendo liberadas, mais cedo ou mais tarde. Até porque os censores eram meio limitados também. Claro, a gente não tinha preparo para isso. Uhum. Né? Isto quando não acontecia, como aconteceu no Pasquim, que o censor era amigo dos caras. Entendeu? E ele ficava lendo as matérias junto com a namorada dele. E ela gostava do Pasquim, ela dizia, não, benzinho, deixa isso aí passar. Foi assim, o próprio pessoal do Pasquim conta isso. Então, vamos dizer, foi uma coisa muito limitada, não tem comparação com o controle total, tá certo? Que veio depois exercido pela própria esquerda. Então, hoje nós estamos sob um regime de censura muito pior do que a ditadura jamais implantou. Sim, porque em certo nível é uma censura muitas vezes autoimposta. Não é autoimposta, porque daí você está botando o jornal como se ele fosse uma vítima, ele tem medo, então ele se censura. Falando, não é isso. Isso não é uma censura autoimposta, isto é um controle total da mídia. Está entendendo? Controle total, inclusive, do ponto de vista empregatício. Eles não deixam entrar quem não está na esquerda. Não entra ninguém. Se você for um conservador, você vai ter que disfarçar isso muito bem, para você arrumar um emprego na Folha, no Globo. Agora nós tivemos um certo renascimento, digamos assim, de um veículo, que é a Veja, que parece que está adotando uma postura mais conservadora. Sim, quer dizer, a Veja está restaurando um jornalismo que existia 50 anos atrás. É verdadeiro jornalismo conservador de direita. Né? É só a Veja que está fazendo isso. E está tendo aí um crescimento violentíssimo. Mas é evidente, porque, você veja, a mídia chapa branca, ela agrada o governo, mas não agrada a população. Todo mundo percebe. Todo mundo percebe e se cansa daquela coisa. Aquele negócio uniforme, homogêneo, todo dia a mesma conversa, dando a impressão que está tudo bem. Né? A pessoa se cansa disso, não cria entusiasmo.